Olá, bem-vindos ao Saber Viver, um programa para seu envelhecimento, para sua velhice, para seu longeviver satisfatório. Estamos recebendo nos nossos estúdios Anderson Soares, Acioli Soares, que ele é médico geriatra, vice-presidente da SBGG Alagoas. Seja bem-vindo, doutor Anderson, ao nosso programa Saber Viver 60+, da TV Assembleia Canal 7, e desde já lhe agradeço pela sua participação. Obrigado a todos pela presença e pelo convite, né? É muito importante a gente estar conversando sobre essa temática, né? Que a gente vai abordar, sobre a construção da geriatria e da gerontologia aqui em Alagoas. É muito bacana. Então já vou no papo. Descreva aí pra gente, até pra gente popularizar mais a palavra geriatria e gerontologia. O que significa? Pronto. A geriatria, ela se configura como uma área da medicina que trabalha com envelhecimento, né? A gente se preocupa e nosso campo de estudo está voltado para o envelhecimento do ser humano, né? E aí do ponto de vista não apenas biológico, né? Mas também todos os fatores sociais, psicológicos, ambientais que interferem nesse envelhecimento, né? E a gerontologia, ela tem um campo mais amplo, né? Ela compõe várias profissões, né? Desde profissões que atuam diretamente, né? na saúde, como fisioterapeuta, psicólogo, nutrição, assistente social, terapeuta ocupacional, profissões já relacionadas à saúde, como também profissões que não são necessariamente relacionadas à saúde diretamente, como advogado, arquiteto, existe jornalista, né? Então, várias áreas podem compor, né, o estudo do envelhecimento, porque o envelhecimento, na verdade, ele se compõe de forma multidimensional. Então, não é só a saúde biológica, né, que estamos falando quando você lida com o envelhecimento. Então, o gerontólogo, né, e o especialista em gerontologia, eles são profissionais que estão atuando nas diversas dimensões que o envelhecimento traz. Doutor, a gente pode fazendo uma interconexão, gerontologia e geriatria. A gente pode falar, nesse tudo resumindo o que o senhor falou, qualidade de vida? Com certeza. Na verdade, existem muitas... Quando você fala em qualidade de vida, você entende que quando necessariamente eu começo a envelhecer, né? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque existem várias teorias, né? Sobre o conceito de envelhecimento, sobre o conceito social do envelhecimento, o conceito biológico do envelhecimento. Então, se a gente entende que envelhecer é só a partir de 60 anos, na verdade, né, a gente pode estar sendo até muito restritivo, né? E aí a gente está envelhecendo. Na verdade, nós estamos envelhecendo a todo momento. Então, talvez envelhecer seja uma característica da nossa vida, do viver, né? Então, sim, se eu envelheço bem, é porque eu estou trazendo características, né, e qualidade de vida para esse processo. Então, quer dizer que, consequentemente, eu irei envelhecer bem, de forma bem-sucedida, de forma ativa. O senhor falou no início sobre determinantes, que seriam determinantes sociais. Isso. Poderia aí nos relacionar a alguns mais impactantes, até no dia de hoje? Perfeito. Quando a gente fala em envelhecimento, esse fenômeno, né, esse processo, né, do qual nós convivemos, né, e é algo assim inerente à existência, né, a gente tem vários fatores que interferem nesse envelhecimento, né, vários, né,
e de forma econômica, de forma social, de forma psicológica e espiritual, né? Então, vários caminhos eles compõem o que a gente chama de um envelhecimento bem-sucedido, né? Que é aquela sensação que a maioria das pessoas tem, né? Tipo, eu vou me aposentar e eu vou viajar, vou curtir com a família, não sei o quê. Mas essa é uma conquista que não tem apenas um componente relacionado ao econômico profissional. Você tem que envelhecer bem na sua saúde, todos os aspectos. Então, quando você fala da parte dimensional, é você compreender que faz sentido você investir nas suas funções cognitivas, você investir nas suas funções psicológicas, ou seja, você construir entendimentos com bons relacionamentos, com uma postura de vida que seja autopreservativa, que seja honesta, que seja sincera, né? Então, várias condições, elas vão fazer com que a sua jornada seja bem positiva e traga, consequentemente, um envelhecimento bom e bem sucedido. Então, desde pessoas que você pode relacionar, pessoas que durante a vida tiveram, né, se cuidaram bastante, cuidaram do corpo, mas de repente não tão bem dos seus relacionamentos, da sua cabeça, né, do ponto de vista psicológico, da sua espiritualidade de repente, daquilo que eu acredito, familiar, né? E aí você acaba gerando problemas e dilemas muito impactantes no envelhecimento. Então, não é só você cuidar do seu corpo, não é só você ir para a academia, não é só fazer dieta, não é só dormir bem. Isso é importantíssimo, mas não é apenas isso. Então, você regar bem o seu processo de viver faz com que, de repente, o seu envelhecimento ele tenha um bom resultado e que a gente consiga chegar bem até lá. Chega bem até lá, tem um envelhecimento e uma velhice exitosa. Quer dizer felicidade? Então, talvez a gente entra aí numa seara um pouco mas onde a gente vai entender o que é a felicidade, né? Talvez a felicidade ela não seja um local, e aí a gente aprende isso muito no envelhecer, né? O envelhecer, ele é quando você entende que o envelhecer não é um local que você chega. O envelhecer é a caminhada, né? Então, se eu penso em caminhada, se eu penso no processo, eu entendo também que provavelmente a felicidade é da mesma forma. Entendi. Ele é o processo, né? A gente não vive, a gente não chega assim num pote de ouro no final do arco-íris. A gente, provavelmente, o caminho é a felicidade. Então, o processo de envelhecer, o processo de viver, e viver de forma positiva, regando bons caminhos, flexíveis, leves, né? Talvez isso sim, né, componha um combo de felicidade e ela também vai, consequentemente, trazer um entendimento de vida, né, quando você tem mais de 60 anos. Meu telespectador, ainda não comecei a entrevista da nossa pauta, porque uma coisa puxa a outra. Você sabe que o nosso programa é assim, né? Saber viver é assim. Eu sou um aluno, assim, bem pesquisador. Me veio outra dúvida que eu queria conhecer hoje e passar para os nossos telespectadores. Eu, idoso, sou, assim, bem ativo na questão de lazer, prazer, entretenimento e não me relaciono bem com os outros comportamentos, dentro de um estilo de vida para você ter um envelhecimento saudável. Tem prejuízo nisso? Com certeza, porque faz sentido, né, no processo de envelhecimento, quando, inclusive biologicamente falando, você se autopreservar, inclusive nesse nível de entretenimento que você
que você se manifesta, que você gera, né? Então, sim, é preciso que a gente tenha, né, seja equilibrado nos nossos desempenhos, né, nas nossas funções ocupacionais, né? Quando você tem uma função ocupacional aqui como jornalista, você, ao sair com um grupo de amigos, você tem uma função social de amigo, né, de companheiro, de festa, né? Existem várias funções que a gente desempenha. E aí talvez poder equilibrá-las para que você possa viver as várias facetas da vida de forma equilibrada e de forma a fazer sentido, de forma que seja algo leve, de forma que não sobrecarregue um aspecto maior do que o outro, ou eu não viva mais de festas do que trabalho, não viva muito mais de trabalho do que de festas, né? Então, essa integração de forma equilibrada é que é o segredo de você, socialmente falando, você manter uma moderação e um envelhecimento, um processo de envelhecer bem sucedido. SBGG significa o quê? Pronto. A SBGG é uma sociedade, né, sem fins lucrativos, né, científica, que ela foi fundada em 1961, né, no Brasil, como SBGG nacional, e nós temos a seccional Alagoas, SBGG Alagoas. Significa Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né? Nós temos a seccional, normalmente cada estado brasileiro tem a sua seccional. Hoje a gente está aqui como vice-presidente, e a nossa presidente é a doutora Dayana Rego, que é a presidente atual desse biênio, e sempre fomentando a área científica, as discussões em torno dos aspectos do envelhecimento, também gerando, né, uma visão técnica do que é a atuação dos profissionais que trabalham com envelhecimento, né, fazendo também a parte de atualizações, que a gente trabalha com muita atualização técnica, né, com reuniões mensais, e com o nosso congresso que vai ser agora em setembro, que é bianual. Nós vamos conversar já. Tentei. Como se consolidou a SBGG aqui em Alagoas? Na verdade, a gente tem um período de tempo curto em relação à SBGG nacional, claro, né, mas ela foi fundada aqui no começo dos anos 2000 pela doutora Ellen e doutor Davi, né? Inicialmente foi na década de 2010, 2000, né? Acho que foi no final de 2000, foi começo de 2009, eu acho. Ou foi 2010? 2009, 2008, 2009. Não foi 2009? Isso. Pronto. Estava, né, nas conversas. Pronto. Foi nesse período aí que a coisa começou a se levantar as expectativas, se levantar as possibilidades. E doutora Ellen e doutor Davi, né, Ellen inicialmente foi encabeçando junto com outras pessoas que se aliaram, como a doutora Elizabeth, que é terapeuta ocupacional, a doutora Emília Vanderlei, que é nutricionista, né, pessoas que foram compondo a área gerontológica, e foi fundada. Que bom, né, porque é um grande ganho para a gente quando a gente fala de aspectos de envelhecimento humano, né, em Alagoas. CONAG, é CONAG ou CONAGE? Como é? Então, a gente, existe muito essa dúvida, né? A gente normalmente acaba utilizando o termo CONAG, mas fique à vontade, né? Obrigado. Fique à vontade, mas aí é justamente isso, é o Congresso Alagoano de Geriatria e Gerontologia, né? Que a gente tenta
realizá-lo bianual, né? Esse ano estamos bem pertinho dele. Como a CONAG pretende impactar tanto geriatras como gerontólogos? Uhum. Pronto. Então, na verdade, Francisco, a gente tem muito pouco incentivo, talvez, né? Isso ainda é um aspecto muito regional, né? Nós ainda temos muito pouco incentivo científico, técnico, né? Locais de discussão, locais de fomento, né? Onde você discute rumos, né? Das especialidades, das áreas de atuação, das políticas públicas. E o impacto de um congresso como esse, ele é justamente tentar centralizar, né? Unir pessoas que possam dar direcionamentos, né, e fomentar políticas públicas que sejam abrangentes, que sejam disponíveis para a população, né, que sejam acessíveis, né, à população. Então a gente fala, obviamente, do ponto de vista biológico, né, a gente acaba falando da parte patológica, né, das doenças que acometem com mais frequência o idoso, né, e de atualizações em relação a elas. Mas óbvio que a gente precisa dar direcionamentos, né? Não faz sentido que a gente discuta, como a gente discute com tanta frequência, né, nos congressos, as questões cognitivas, né, demências, Alzheimer e tal, se a gente também não puder tornar isso acessível à população. Então, por exemplo, nesse congresso mesmo, nós vamos ter uma mesa que vai falar sobre com a nossa colega Maria José, que é da Abraz. Ela vai participar de uma mesa que fala sobre as políticas públicas que vêm realmente assim, tornando acessível o paciente que é portador de demência, né? Do seu cuidado, do seu tratamento, né? Então a gente precisa trazer a atualização, né, terapêutica, do ponto de vista farmacológico, não farmacológico, de procedimento, mas que isso seja algo que se reverta para a realidade. Esse é o grande impacto. Eu tenho uma pergunta aqui interessante. Qual é a relação entre o Congresso e a transformação social dos cuidados, também falando dos cuidantes? Isso. Aos idosos em Alagoas, que nós sabemos que nós não temos ainda a profissão do cuidador e nem tem uma regulamentação institucional no nível federal. Uhum. É como dizem os mais velhos, a Deus dará aí a profissão. Alguns Exatamente. cursos, uns com um nível mais elevados, e outros nem tanto. E aí a população e os idosos ficam à mercê. Como é que vocês estão cuidando isso dentro do Congresso? Então... Desculpa, principalmente vocês, né? Que vocês também, esse profissional, queira ou não queira, vocês estão em contato com eles quase todos os dias na profissão de vocês. Isso é verdade. Veja, na verdade, Francisco, a gente tem uma situação que é o seguinte. Quando você, né, como gerontólogo, né, quando você parte para entender o envelhecimento nas suas dimensões social, né, social histórica, né, você entende que o processo de envelhecimento ele é muito combatido socialmente, né? Ele é muito combatido, ele é muito visto de forma pejorativa, ele é muito visto de forma na qual nós temos que, né, negá-lo, né? E aí a gente tem, né, as manifestações, né, de preconceito, de etarismo, né? Desculpe. Então, na verdade, a gente olha essa situação de forma que cada conquista que nós temos no campo de atuação e no campo de cuidados, né, no envelhecimento,
deve ser muito bem celebrada, né? Então, essa questão dos cuidadores e tanto dos formais quanto dos informais, da sobrecarga do cuidador, né? Ela é muito pouco discutida, por incrível que pareça, ainda hoje, né? Porque acha-se que o envelhecimento deve ser um processo, deve ser um período que por si só já traz sofrimento, é algo inerente, e nós entendemos que não é, né? O sofrimento, e aí eu não estou fazendo nenhum nível né? Assim, o envelhecimento tem suas questões, mas a gente precisa compreender que existem aspectos de sofrimento no envelhecimento que são completamente evitáveis. Só que se naturaliza. Se diz, eu estou sofrendo porque eu sou velho. Né? Eu naturalizo esse sofrimento inerente. Então, daí, isso repercute, né, no entorno, repercute na família que cuida do idoso, no cuidador formal que é contratado para isso. Então, o envelhecimento, ele tem ainda, que nós estamos tentando, né, acho que é um movimento global, né, mas ele tende ainda a ser muito marginalizado, né, muito visto como algo que eu não quero enxergar, que eu não quero pensar na possibilidade. Tem muita gente, né, na gerontologia a gente estuda muito isso, tem muita gente que tem pânico de envelhecer. Né? Então parece que é uma coisa que, sabe, você perde muito, porque a gente acredita que envelhecer é sofrer, ainda hoje. Então, a repercussão dos profissionais que trabalham com envelhecimento ainda é muito nesse nível, né? Ainda não olhamos tanto para essas categorias, né? Nosso estado, nosso município tiveram indicadores assim bem fragilizados, vamos dizer, bem diminutos. Uhum. Como a SBGG e o Congresso analisou esses indicadores e o que pretende fazer para tirar alguns reflexos que vai, claro, atingir a pessoa idosa no estado? Nós temos indicadores muito ruins de assistência, né? Ainda do ponto de vista alagoano, né? Do ponto de vista da assistência ao idoso, né? Das políticas públicas sendo devidamente contempladas, né? De instituições, né? Que recebam idosos em condições vulneráveis. Então, nós ainda estamos nesse processo de melhorar, né, de concretizar buscas, né? Uma delas é a gente tentar melhorar a assistência à população. Claro que a SBGG ela se preocupa com esse contexto ainda atual, né? Mas ela se preocupa compreendendo que vários caminhos precisam ser diagnosticados, precisam ser percebidos, né? Então, como eu disse, né, na resposta anterior, nós precisamos compreender os determinantes, né, sociais, políticos, familiares, né? E aí, compreendendo, por exemplo, que um determinante social é a questão da marginalização do idoso, a gente precisa compreender que o tema de envelhecimento é um tema que a gente não... É até novo, né? É novo, mas que não deveria ser novo. Né? Já deveríamos estar preparados, né? Nós realmente precisamos avançar, porque o envelhecer, né? E aí, quando eu falo, né, legalmente na questão de ser idoso, né, acima de 60 anos, é um período da nossa vida. E a gente precisa compreender que estar bem nesse período dessa vida, pós 60 anos,
é estar bem antes dele, O processo. que é o processo. Então, a SBGG ela se preocupa com o nível de assistência que nós precisamos gerar, de discussões, de fomentos, né, nas faculdades de saúde, né? Nós ainda temos poucas faculdades que contemplam, né, o estudo do envelhecimento nas suas grades. Então, tudo isso faz sentido, né? Todos os caminhos que levam ao debate do envelhecimento, eles vão repercutir numa assistência que vai ser cada vez melhor. Pessoal, quando o doutor Anderson está falando universidades, estudo superior, que é mais científico, ele não está falando de um tópico de uma aula, não. Está falando de uma disciplina. É, Uma disciplina. Mas antes que nosso programa chegue no final, o senhor vai esclarecer para a gente o Congresso. Quem vai falar? Fique à vontade, venda seu peixe. com certeza. Na verdade, assim, a SBGG ela tem um compromisso, né, de trazer atualizações, né, como eu disse, do ponto de vista técnico, social, político, né, voltado para o fomento das políticas públicas que podem melhorar a assistência do idoso, mas a gente sempre se preocupa em fazer isso da melhor forma, né, com a melhor qualidade. Então, nós temos pessoas que vão, né, que vão nos trazer direcionamentos muito bacanas, né, e aí esse congresso, nós vamos ter profissionais que não gerontólogos e não geriatras, né, mas que trabalham com envelhecimento também, né, que são profissionais especialistas, né. Então vamos ter outras especialidades como neurologistas, cardiologistas, endócrinos, que estarão, né, nos agraciando com atualizações específicas em termos, né, do campo de trabalho deles, sempre a nível do envelhecimento. E as discussões elas têm uma característica multidisciplinar, sabe, Francisco? Então a gente sempre tenta fazer mesas para que o tema ele não fique restrito ao campo biológico, né, o campo médico, né, mas que ele ganhe uma dimensão maior, com vários olhares, né, várias dimensões. Então, por exemplo, nós vamos ter uma mesa que é sempre muito bacana, que a gente vai conseguir, a gente vai associar um geriatra, que vai falar da parte de demências, com psicólogo, com também terapeuta ocupacional, que vai falar dos tratamentos que envolvem medicamentos, que envolvem mudança de estilo de vida, que envolve apoio à família, que envolve apoio ao paciente. Então, essa é uma característica muito importante. A gente não só entendendo o envelhecimento como as suas várias facetas, né, envelhecimento que a gente quer, bem-sucedido, mas quando a patologia aparece no envelhecimento, ela também precisa ser vista também sobre várias facetas, sobre vários domínios. E aí o Congresso ele se preocupa em estar olhando para esses vários domínios, porque tratar doenças também no envelhecimento é tratar de forma multidisciplinar. A parte humanitária, muitos idosos reclamam. Como é que está sendo vista? Nós temos, historicamente, a gente tem uma coisa muito bacana no Congresso, né, que sempre foi algo muito, e aqui fazer uma homenagem ao doutor Geraldo Liberal, né, que é o seu Geraldão, que é um cara que a gente tem muito orgulho, né, que é o pai do doutor Oswaldo, do doutor Geraldo também. E ele sempre nos agraciou nos congressos com os encontros dos idosos ativos. Eu não sei se esse ano ele vai poder estar conosco, ele está se cuidando, né? Mas esse ano nós teremos um encontro bem bacana, né, dos idosos, né, ativos. Nós estamos querendo sair um pouco dos limites do congresso e ir para a rua,
né? Algo que vai ser bem divulgado para vocês nas redes sociais, então fiquem atentos. Vai ser bem bacana, que a gente tá tentando levar os nossos idosos, né, junto com os profissionais, para que a gente consiga divulgar na rua, falar sobre isso, né, levantar as possibilidades que são muitas no envelhecimento. Tô doidinho para saber o local. Já falou, me diga aí logo. É a surpresa do momento, é a surpresa. Me diga aí logo que nós estamos quase terminando o nosso programa. Pronto, o congresso ele vai ocorrer no Hotel Ritz Lagoa da Anta, né? Vai ser nos dias 19, 20 e 21 de setembro, né? E aí vocês podem seguir, né? A gente já tem toda a parte de inscrição, de programação nas nossas redes sociais, na própria rede social, né? No Instagram da SBGG Alagoas, na qual vocês têm acesso à plataforma, né? Do nosso congresso. E a gente vai divulgando, né? Sempre trazendo os temas com uma discussão, com um debate, para que a gente vá aquecendo para o congresso, para que a gente chegue no congresso já animado. Eu já estou animado, já estou Vamos assim, embora, vai ser bom. Fervendo. Vai ser bom demais. Vai ser ótimo. Vai. Como todos os eventos que a SBGG faz, né? Não tem como não. Infelizmente, nosso tempo já terminou. Eu quero deixar aí alguns minutos para as suas considerações finais. Na verdade, eu acho que qualquer, né, profissional que trabalhe com envelhecimento e tenha essa oportunidade, Francisco, eu lhe agradeço mais uma vez. A gente precisa aproveitar sempre para tocar no ponto de que a gente precisa compreender o nosso processo de vida, né? Envelhecer nada mais é do que a gente compreender quais são as melhores formas de viver, né? E essa sabedoria de reconhecer, de ser humilde o suficiente para rever os caminhos, rever as rotas, né? Ela é muito importante, né? Para que a gente conquiste e viva de forma digna, né? De forma que o envelhecimento ele passe finalmente, né? Cada vez mais a ser discutido de forma leve, sem tanto preconceito, sem tanta marginalização, sem tantos estigmas, né? Para que as pessoas possam ser acolhidas nas suas dores, nos seus sofrimentos, possam ser tratadas, né, nas suas patologias, adequadamente tratadas, né? Então, a gente sempre toca no ponto de que o processo de envelhecimento ele precisa ser visualizado, ele precisa ser visto. Ele precisa sair de um campo onde nós ainda temos a vergonha de falar a nossa idade, para que a gente possa ter orgulho, né, de dizer, poxa, se eu tenho essa idade é porque eu cheguei até aqui, eu tenho história. Divino. Eu tenho uma história de vida, né? Eu preciso ter Divino. orgulho da minha história de vida, né? Então, a gente sempre toca muito nesse ponto de compreender, né, que o envelhecimento ele também traz consigo várias possibilidades de vida, né? E a SBGG, ela, como entidade, ela precisa trazer, ela tem o objetivo de trazer essa visão de possibilidades, de oportunidades para todos. Muito obrigado, Dr. Anderson, pelas suas lições, pelas suas aulas. E quero dizer ao meu telespectador que esta edição e outras aulas do Saber Viver 60 Mais você rever no nosso podcast lá no YouTube, da TV Assembleia e do Saber Viver 60 Mais. Mais uma vez, muito obrigado e desde já quero consolidar, vou lhe convidar para você, pelo menos de 3 em 3 meses, você trazer uma liçãozinha aqui geriátrica. Se Deus quiser, vamos tentar sim. Meu telespectador, muito obrigado e até mais.